Olá, terceiro ano, como estão todos? Espero que estejam bem. Vamos tomar hoje o último tema, que será visto de números complexos, que seria a forma trigonométrica dos números complexos. Para apresentar essa forma, eu vou começar a partir do que já foi visto antes, ou seja, a partir do que já conhecemos. O que nós vimos que os números complexos, eles são compostos de duas partes, uma parte real e uma parte imaginária, certo? Real e imaginário. Nós vimos também que a representação geométrica de um número complexo, vamos fazer aqui embaixo, a parte real fica aqui no eixo das abscissas, a parte imaginária aqui no eixo das ordenadas. Estou falando rapidinho porque é um tema que já foi visto, certo? Vamos fazer de preto mesmo. Aqui eu tenho a parte imaginária, que é esse B, parte real que está aqui A. Então se eu uno os dois pontos, eu tenho esse ponto que é o afixo do número complexo, certo? Unindo esse afixo até a origem do sistema cartesiano que está sendo utilizado, eu tenho um módulo do número complexo, que é o Rho, e temos esse ângulo que é o argumento do número complexo, que é o θ. Tudo isso já foi visto, certo? Então vamos de novo montar o argumento. Para chegar na forma trigonométrica, ela surge a partir do argumento do número complexo. Com o argumento eu consigo, observando com mais atenção esse triângulo que eu estou fazendo de vermelho, certo? Esse ângulo aqui é reto, esse cateto aqui é B, certo? B aqui, para cá, esse vale A, certo? Então o que a gente fazia? O seno de θ, cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, que é o módulo do número que é Rho. A partir daqui, vejo que eu posso passar esse módulo multiplicando, encontro que B é Rho seno θ. Tomando agora aqui o cateto adjacente, vai dar o cosseno de θ, que é seu cateto adjacente A sobre Rho. Da mesma forma, eu passo o Rho multiplicando, Rho vai ser Rho cosseno θ, o A. Bom, agora tomamos essa forma. Essa forma aqui é chamada algébrica, tá? Então, se eu tomo agora a forma algébrica novamente, A mais BI, o que vai acontecer? O A, cadê o A? O A tá aqui, ó. É Rho cosseno θ. Vamos trocar de cor aqui para não ficar tudo vermelho. Fica uma coisa meio cansativa para os olhos, não? Vamos fazer aqui de azul. Tomo de novo a forma algébrica. O A é Rho cosseno θ. Então eu vou substituir Rho cosseno θ mais esse B é Rho seno θ. Rho seno θ, e aqui está multiplicando I, certo? Posso colocar o Rho em evidência. Então o número complexo seria Rho cosseno θ mais I seno θ. Essa é a chamada forma trigonométrica do número complexo. Observem que ela não está dependendo de coordenadas cartesianas. Nesse formato, o número complexo está dependendo somente do módulo e do ângulo. Então eu posso marcar a posição ou afixo de um número complexo no gráfico a partir do módulo e a partir do ângulo. Isso é chamado coordenadas polares, tá? A apostila de vocês não formaliza esse nome, mas é isso. Coordenadas polares é uma maneira de identificar a posição de um ponto no gráfico a partir da distância desse ponto ao centro do sistema e a partir do ângulo. Isso eu posso determinar a posição em qualquer quadrante, tá certo? Vamos agora ver exemplos de como funciona essa equação aqui. 3 exemplos. Bom, vamos tomar o exemplo que eu vou chamar de exemplo 1. Cada exemplo que eu vou dar agora já é um formato para a atividade de vocês, tá? Isso aqui seria para o exercício 1. Aqui está o número complexo na sua forma trigonométrica, certo? O módulo e o argumento, tá? Então suponha que eu te dê o seguinte número complexo. 6 que multiplica cosseno, vamos pôr aqui 30 graus, mais I seno de 30 graus.
tá? Qual é a forma geométrica desse número complexo? Ou seja, como eu passo da forma trigonométrica para a forma geométrica. Lembrando, a forma geométrica é A mais BI, certo? Não tem nenhum ângulo aqui. Bom, como a gente faz isso? A gente faz, pois, desenvolvendo a expressão. Não tem nada aqui de especial nesse caso. Então o W vai ser o 6. Cosseno de 30 graus, o que é? Raiz de 3 sobre 2, certo? Mais I. Seno de 30 graus é 1 meio. Aplico distributiva. Certo? Simplifico 6 com 2, certo? Vai dar um 3 aqui em cima. Então vai dar um 3 raiz de 3 mais 3i. Aqui está a forma algébrica deste número complexo. Fácil. Esse é o primeiro exercício da atividade. Beleza? Vamos agora para o segundo exemplo. Bom, aqui eu de novo deixei o número complexo na sua forma trigonométrica, fórmula geral, como referência. E o exemplo 2 é o seguinte: suponha que eu dê um argumento que vale 7π sobre 6. O argumento, lembrando, é o ângulo, certo? Que o módulo do número complexo forma com o eixo real, ou eixo das abscissas. E o módulo desse número complexo vale 10. A pergunta: qual é a forma algébrica deste número complexo? Para achar a forma algébrica, a gente vai fazer o seguinte: primeiro eu vou escrever a forma trigonométrica, e a partir da forma trigonométrica eu já sei converter para a forma algébrica, certo? Então a forma trigonométrica, vamos fazer aqui de azul, módulo é 10, certo? Então é 10, ó, módulo 10, cosseno de 7π sobre 6, mais I seno 7π sobre 6. Bom, o que é 7π sobre 6, gente? Que ângulo é esse? Para converter um ângulo em radianos para graus, é fácil. Ó, o π é 180 graus, certo? Então eu vou colocar 7 vezes 180 e divido por 6. Assim de simples. 180 dividido por 6 dá quanto? Dá 30. 7 vezes 30, 210. 210 graus é um ângulo maior que 180. Vamos pegar uma circunferência trigonométrica aqui. Aqui está a circunferência trigonométrica. 180 graus está aqui, certo? 210 é menor que 370. Então 210 graus está aqui. É esse ângulo aqui, ó. 210 graus. Bom, para saber calcular o seno e cosseno desses ângulos, o que a gente faz? Eu vou pegar esse ângulo aqui, que seria 210 menos 180, vai dar 30 graus. 30 graus. Bom, o seno e o cosseno de 30 graus eu sei calcular. Nada mais, um detalhe aqui é o seguinte: tanto o seno, que é esse segmento aqui, é negativo, e o cosseno também é negativo. Então, qual que é o valor do cosseno desse ângulo aqui, que é 210 graus? Cosseno de 210 graus vai ser é igual ao cosseno de 30 negativo, trocando sinal. Cosseno de 30 negativo, então seria raiz de 3 sobre 2 negativo. O seno de 210 graus vai ser igual ao valor do seno de 30 e negativo também. Seno de 30 é 1 meio menos 1 meio. Beleza? Vamos substituir esses valores aqui. Então como é que vai ficar? O número complexo é o módulo. Cosseno de 210 graus menos raiz de 3 sobre 2 mais I vezes menos 1 meio. Certo? Você pode perceber que eu fiquei sem espaço, né? Vamos fazer assim. Vamos terminar essa linha aqui. Passo o 10 multiplicando. Então aqui vai dividir 10 por 2, vai dar 5, vai dar menos 5 raiz de 3. Aqui vai dar menos de novo. 5 e... acabou. Aqui é a forma geométrica.
Perdão, a forma geométrica não, a forma algébrica do desse número complexo, cujo argumento é 210 graus, ou 7π sobre 6 e o módulo 10, seria esse aqui, que é menos 5 raiz de 3, menos 5i. Os dois sinais de menos apareceram porque, como vimos aqui nessa construção, o afixo do número complexo está no terceiro quadrante, onde tanto o seno como o cosseno são valores negativos. E o módulo do número complexo, por ser um módulo, nunca é negativo. Então uma dica, não? O sinal aqui está me dizendo qual é o quadrante do número complexo. Esse é o segundo exercício que eu vou pedir na lista, tá? Igualzinho. Vou dar um terceiro exemplo e já acabamos o vídeo. O terceiro exemplo é um pouco mais trabalhoso, tá? Suponha que eu tenha esse número complexo apresentado nessa forma algébrica. Qual é a forma trigonométrica correspondente? Para achar a forma trigonométrica a partir da forma algébrica, a gente tem que achar o módulo e o argumento. Se eu tenho esses dois valores, já tenho a forma trigonométrica. Bom, então isso é uma coisa que já foi feita antes, certo? O módulo, vamos fazer aqui um módulo, o que é? É a soma desse menos 2 ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, certo? Deixa eu apagar aqui. 2 raiz de 3 ao quadrado, certo? A soma da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, o módulo, isso aqui dá um 4, vamos fazer aqui 4. Aqui vai dar um 4 vezes 3, vocês já fizeram radiciação, são expertos, vai dar um 12, certo? 4 mais 12 costuma dar 16, raiz quadrada de 16 é 4. Já achei a primeira informação que eu preciso, que é o módulo. Agora falta o argumento. O argumento, a gente pode fazer, é claro, posso fazer o gráfico, sempre posso fazer um gráfico assim do lado. Aqui é menos 2 é negativo, então eu já sei que a parte real é negativa. Espera um minuto, a imaginária é positiva, vai ficar mais para esse lado, né? Então aqui essa aqui é um menos 2, isso aqui é um 2 raiz de 3. Então aqui está o módulo, esse aqui vale 4, esse segmento aqui, 4, tá? Vamos por aqui, 4. Então, é importante ver o seguinte, o argumento, gente, é o ângulo do módulo até o eixo das abscissas. É esse ângulo aqui, ó, não é o de dentro. Bom, acontece que esse ângulo de dentro aqui eu sei calcular. Será que eu sei mesmo? Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, esse. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Para distinguir do θ. Esse lado aqui vale 2 raiz de 3, certo? 2 raiz de 3 aqui, 2 raiz de 3, isso aqui vale 4. Se eu faço um seno desse ângulo alfa, o que acontece? O seno vai ser cateto oposto, 2 raiz de 3 sobre hipotenusa, que vale 4. Então o seno de alfa vai dar raiz de 3 sobre 2. Então esse alfa vale quanto? 60 graus. Esse ângulo não é o argumento. O argumento quem que é? O que está aqui fora. Mas acontece que esse ângulo de fora mais o alfa é 180 graus. Então o nosso argumento, θ mais alfa, tem que ser 180 graus. Mas o alfa eu sei que vale 60. Então θ vai ser 180 menos 60. Então o nosso argumento é 120 graus. Já tem um argumento, já tem um módulo, é só armar a equação, uma forma trigonométrica. Ficou a parte fácil, certo? Uma maneira de achar o argumento de maneira mais direta é um pouco mais complicada também. Seria o seguinte, eu vou fazer aqui, depois eu apago essa parte, vou precisar de espaço. Se eu faço a tangente do argumento, é a parte imaginária, que nesse caso seria 2 raiz de 3, sobre a parte real, que é menos 2. Então a tangente do θ é menos raiz de 3. Qual que é o ângulo que corresponde a uma tangente igual a menos raiz de 3? Bom, a tangente que é igual a raiz de 3, o ângulo cuja tangente é raiz de 3 é 60 graus. É esse aqui. Não, perdão. É 60 graus. Vamos fazer aqui, ó. Ó. A gente tá aqui, certo? A tangente, ela tá aqui fora, ó. Tangenciando.
Então esse ângulo aqui, 120 graus, certo? Que a gente já calculou. A tangente, ela tá aqui, ó. Ó. Então ela é igual à tangente desse ângulo, efetivamente. Só que negativo, né? Porque tá para baixo. Esse aqui vale 60 graus. Quer dizer, a tangente, o ângulo cuja tangente é raiz de 3 é 60 graus. Agora, para ser menos raiz de 3, 60 graus tá para cá, certo? Para ser negativo, fica aqui em cima. Para ser negativo, tem que estar aqui embaixo. Então, o θ tem que ser 120 graus. Isso aqui a gente viu logo no início, quando nós nos conhecemos. Vocês lembram disso? É esse tema aqui que eu vou revisar, tá? Como é que faz as tangentes assim, tá certo? Bom, é isso. Já tenho o módulo, já tenho a tangente. Então, vamos montar a equação. Então, a equação na forma... Essa equação aqui, na forma trigonométrica, vai ser o módulo, que é 4. Aqui, cosseno de 120 graus, mais I seno de 120 graus. Eu posso deixar os 120 graus em radianos. Como que eu faço a conversão? A gente faz assim. 120 equivale a x, 180 equivale a π. Multiplica em cruz. Então, x vai ficar 120π sobre 180. Simplifico por 60. Que vai dar 2, 60 que dá 3. 2π sobre 3. Então, aqui seria 4. Cosseno de 2π sobre 3. Mais I seno de 2π sobre 3. Você vê que a conversão de radianos para graus é fácil. De radianos para grau, mais fácil ainda. É só pegar o π e trocar por 180 graus. De graus para radiano, é regrinha de 3. Tá? Essa aqui é a forma trigonométrica desse número complexo que está escrito aqui na forma algébrica. Esse aqui é o terceiro exercício da lista. São 4 itens. Belezinha, gente? Bom, aqui façam com vontade, porque acabou, hein? Números complexos, é isso que eu vou dar, tá? Tenho mais um tema na apostila que eu não vou dar, que seria operações entre números complexos na forma trigonométrica. Isso tem um requisito prévio, que seria relações entre funções trigonométricas, que foi um tema que a gente não trabalhou bem. Então, eu não vou dar essa parte de números complexos. Então, aqui é a última aula. E dependendo do desempenho de vocês, eu posso ou não estar dando uma atividade extra. E a ideia é que na semana seguinte já comecemos polinômios, tá certo? Que vai ser um tema mais tranquilo, mais simples. Pessoal, cuidado, hein? Tem gente que está meio atrasado com as atividades, tá? Tenham cuidado com isso. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. E até a próxima. Tchau!